Fala galera do Ligadíssimos e Fkang no Enem, como estão vocês? Mais uma aula de estática. Hoje a gente vai ver vantagem mecânica e tipos de alavanca. Simbora, o que danado que é vantagem mecânica? Vamos lá. Eita, que as cores foram alteradas aqui do meu cardápio de cores. Então vamos lá. Imagine aqui uma máquina simples, né? No caso uma alavanca, tá? Uma barra apoiada, como a gente já viu anteriormente. Aqui a gente tem um caixote apoiado numa das extremidades. O peso desse caixote, aqui, ó, equivale a 200 newtons, P igual a 200 newtons. E aí eu vou aplicar uma força. Eu vou aplicar uma força aqui nessa extremidade, uma força F. E vamos calcular o valor da força F, né? Então, como a gente sabe, olha, a força F vai em relação a esse ponto aqui, esse polo, que eu posso chamar de O mais uma vez, né? O polo, que vai ser o eixo de rotação. Em relação ao polo, eu tenho aqui a linha de ação da força distante 8 metros. E em relação ao caixote, a linha de ação da força peso 2 metros. Como é que a gente vai calcular o valor de F? Então eu vou falar que o somatório dos momentos aqui tem que ser igual a zero, como a gente já sabe. Essa força tende a rotacionar no sentido anti-horário, o momento é positivo. E essa força aqui no sentido horário, momento negativo. Tá bom? Mais uma vez, sabemos que isso aí independe. Então, ó, F vezes 8, F multiplicado por 8, né? Que aí já estou colocando a igualdade entre os momentos para que essa barra esteja em equilíbrio, vai ser igual a P multiplicado por 2. Tá? Aqui a distância, as duas distâncias. Então, qual vai ser o valor de F? F vai ser igual a 200, ó, isso aqui, ó, 200 vezes 2 vai dar 400, dividido por 8, F é igual a 50 newtons. 50 newtons é o valor da força para que haja o equilíbrio. Olha só que interessante, né? Você tem aqui uma força que equilibra esse peso de 200 newtons e para que ela equilibre, né, considerando aqui a relação entre os braços de alavanca, o valor tem que ser de 50 newtons. Então, muito interessante. É para isso que serve uma máquina simples como essa alavanca aqui, para poder erguer esse corpo, obviamente exercendo uma força menor. Mas aí, galera, o que é que a gente tem que falar dessa aula de hoje? A gente vai calcular agora, galera, a chamada vantagem mecânica de uma máquina simples. Então, o que é essa vantagem mecânica? A vantagem mecânica, tá certo? É a relação, olha só, entre a intensidade da força a ser equilibrada, chamada força resistente. Essa aqui é a força resistente, ó. Essa é a força resistência. E a força a ser aplicada para esse fim, que é a chamada força potente. Essa aqui é a força potente e força resistente, certo? Então, a chamada vantagem mecânica, que eu vou chamar aqui de VM, vantagem mecânica, é a relação, tá bom? Entre a força resistente e a força potente. Quem é a força resistente aí? É o peso e a força potente é F, certo? Então, ó, o peso é equivalente a 200 e a força potente igual a 50. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, veja que é uma grandeza aqui adimensional que vai relacionar aqui essas duas forças. Tranquilo? Você teve um ganho aqui, ó, de 4 vezes, ó, essa força aqui, ó. Você teria que erguer esse corpo aplicando uma força de 200 newtons, precisou apenas de 50 newtons. Muito bem, galera, a gente vai começar agora a falar da classificação das alavancas. Vamos embora. Alavancas. Olha só, para isso a gente colocou aqui 3 exemplos de alavancas bem de uso do cotidiano, né? Temos aqui uma tesoura, uma pinça e um quebra-nozes. Quebra-nozes nem... Aqui no Brasil a gente não usa muito isso não, né? Só no final do ano. E ainda assim a gente vai na porrada mesmo, não usa isso não. Muito bem. A gente tem que identificar o ponto de apoio A, certo? A gente tem que identificar a força potente e a força resistente. Vamos lá. Olha só para a tesoura. Ó. Ponto de apoio, que é o eixo de rotação.
Aqui eu tenho uma força potente, que é onde a gente vai aplicar, botar os dedos aí e aplicar força, né? E a força resistente, obviamente, está nas lâminas, é o que você for cortar. Já a pinça, perceba que eu tenho aqui o ponto de apoio do lado esquerdo, né? Pode ser do lado direito também. Tenho a resistência, a força resistência numa das extremidades e a força potente fica no meio. No caso do quebra-nozes, olha só, ponto de apoio a força resistente está no meio, veja que aqui está numa das extremidades, aqui também, e a força potente que fica na extremidade aqui, ó, desse lado. Força potente de um lado, ponto de apoio do outro. Como é que a gente vai dar nome a essas alavancas? Você vai olhar sempre para o que está no meio. São 3 elementos, ó, ponto de apoio, força potente e força resistente. O que é que está no meio entre força potente e força resistente? O ponto de apoio. Portanto, o ponto de apoio é o que a gente chama de interfixa, é a parte fixa, digamos assim, ó, fixa, é a parte que não rotaciona, esse ponto aqui não rotaciona. Então, o que está no meio, você olha para o que está no meio para dar nome. Interfixa. O que é que está no meio aqui? Ó, força resistência, força resistente, ponto de apoio, que é a parte fixa, e a força potente. O que é que está no meio? O que está no meio é a força potente. Então, interpotente. Veja que inter, esse prefixo, quer dizer o quê? Entre, não é isso? Inter, que está no meio, que está entre, né? Está entre o ponto fixo e a força resistente é a força potente. Então, interpotente. E aqui o que é que está no meio? Ó? O que é que está entre o ponto de apoio, o ponto fixo e a força potente? A força resistente. Então, interresistente. Não é fácil, galera? Sempre olha para o meio. No meio é exatamente onde você vai encontrar a nomenclatura. Ó. Parte fixa, interfixa. Força potente, interpotente. Força resistente, interresistente. Facinho, facinho. Sigamos. Alavancas do corpo humano. Vamos lá, meu povo. Olha só, antebraço, antebraço. Vamos ver aqui como é que funciona essa alavanca, que é o antebraço. Olha só, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o cotovelo, que é o ponto de apoio, certo? Eu tenho aqui uma esfera, onde vai me dar a força resistente. E entre o cotovelo e a força resistente, eu tenho o bíceps aí, ó, que é esse músculo aí que vai puxar o antebraço aqui, ó. Olha só, o desenho não está muito legal não, né? É que ele fica quase pertinho aqui do cotovelo, mas percebam que a força potente está entre o antebraço e a força resistente. Tá aqui, ó, a força potente. Olha, o que está no meio? O que está entre um e o outro? Força potente. Então, portanto, é uma alavanca interpotente, ó, como a gente viu há pouco. O pé, olha só o pé. Temos aqui o ponto de apoio, certo? Temos aqui esses dois ossos, a tíbia e fíbula, nem sabia. Músculos gêmeos. Os músculos gêmeos são os que puxam para cima. Ó. Então, o pé aqui, quando está erguido, né? Quando ele está aqui, é ponto de apoio. Quando ele está erguendo, eu tenho o peso do corpo inteiro, né? Aqui que vai estar concentrado na força resistente e a força desse músculo aqui que ergue, né, o pé dessa maneira. Portanto, eu tenho entre a força potente e o ponto de apoio uma força resistente, certo? Então, portanto, o pé é uma alavanca interresistente. Então, quando estamos erguendo o corpo, ficando de ponta de pé, por exemplo, o peso do nosso corpo é transmitido através dos ossos da tíbia e fíbula. É a força resultante FR, como a gente viu aqui. Ó. A força potente é a força do músculo, que é exercida pelos músculos gêmeos, que formam a barriga da perna. Olha só. Esses músculos prendem-se ao calcanhar pelo tendão calcâneo e aí você tem o ponto de apoio, que é a ponta do pé. Então, uma alavanca interresistente. A cabeça, olha só, galera. O ponto de apoio aqui, ó, olha só onde é o ponto de apoio. Está aqui no pescoço, né? Ligado aqui à espinha. É uma alavanca interfixa ó, entre a força resistente e a força potente. Quando a cabeça está inclinada para baixo, você tem aqui a força da gravidade que vai puxar, né? A cabeça tem uma determinada massa, então tem a força peso e a força potente, que é a força muscular, que vai tentar fazer o equilíbrio. Então, entre a força resistente e a força peso, você vai ter a região fixa, o ponto de apoio. Então, é uma alavanca interfixa
Quando a inclinamos para trás ou para frente, o peso da cabeça é a força resistente, né? Então, como eu falei, tem massa, tem peso. A força potente exercida pelos músculos do pescoço e a articulação da cabeça com a coluna vertebral define o ponto de apoio A. Então, sempre olhando para o que está no meio, interpotente, interresistente e interfixa. Show de bola! Bora fazer essa questão aqui da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha aí, a figura abaixo representa esquematicamente o braço e antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P. O antebraço forma um ângulo de 90 graus com o braço. FB é a força exercida pelo bíceps sobre o FB, está aqui, ó. FC é a força da articulação do cotovelo. FC é a força na articulação do cotovelo. Cadê FC? Está aqui, ó, FC aqui, ó. Sendo o módulo do peso P igual a 50 e o peso do antebraço 20 newtons, está aqui, ó. Qual é o módulo da força FB? A força que o bíceps faz. Então, galera, vamos simplificar aí. Vamos colocar eu posso desenhar aqui fora, mas eu posso colocar aqui uma barra para vocês visualizarem melhor. Ó, vamos lá. Bora ver todas as forças que estão atuando aqui, ó. Eu tenho essa força F de C que atua aqui, ó, para baixo. F de C. Eu tenho aqui F de B atuando para cima, a força do bíceps. Aqui no meio, né, eu tenho, ou melhor, não é bem no meio, né? Ele destaca aqui, ó, daqui para cá é 36, aqui é 16. O peso do antebraço está localizado aqui, o centro de massa dele, certo? Peso do antebraço. E aqui eu tenho a força resistente. Aqui são duas forças resistentes, na verdade, né? O peso de 50 newtons dessa bolinha aqui. Muito bem. Eu vou tomar um eixo de rotação, o eixo de referência é o próprio eixo de rotação, que é o cotovelo. Esse ponto aqui, para calcular todos os momentos. O que é que a gente tem que saber? Somatório das forças tem que ser igual a zero. E o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Concordam comigo? Então, bora calcular todos os momentos. Ó. Esse aqui, ó, é o eixo de rotação. Esse ponto aqui é o polo O. Vamos colocar assim. E eu vou calcular todos os momentos das forças em relação a esse polo. Obviamente, esse momento aqui passa a ser nulo, né? A distância dele em relação ao O é zero. Então, ó, colocando no sentido anti-horário o momento positivo e no sentido horário o momento negativo, eu vou ter aqui F de B, ó, momento de F de B, menos o momento do peso do antebraço, menos o momento do peso da bola. Não, da bola não, vamos colocar só de P, que a gente batizou assim. Tem que dar zero. Tudo isso tem que dar zero. Tranquilo? Esse aqui a gente já viu que dá zero, por isso eu nem coloquei, né? Distância aqui dá zero. Então, ó, quem é o momento da força do bíceps? Então, galera, vamos lá. O momento da força do bíceps está aqui, ó, a força do bíceps, ó, força do bíceps, que é a pergunta da questão. É isso? A pergunta da questão é qual o valor da força do bíceps. Veja que ela está a 4 centímetros do ponto de apoio, que é o cotovelo. Então, força do bíceps vezes 4, menos o momento do peso do antebraço. Tá aqui, ó, peso do antebraço. Quanto é que vale o peso do antebraço? Peso do antebraço, 20 newtons. 20 multiplicado pela distância, ó, a distância do peso do antebraço até o eixo de rotação, vale 16 centímetros. 16 centímetros. E aqui o momento do peso da bola, né? Da força resistente aqui, que o cara está segurando aqui essa esfera. Então vai ser 50 multiplicado por quanto? Por 36. 36. 50 multiplicado por 36. Então, quem é F de B? Ó? Isso aqui vai dar 320. Passando para lá, positivo. 50 vezes 36 vai dar 1.800. Aqui eu vou ficar com 1.800. Tudo isso dividido por 4. Então, F de B, galera, vai dar quanto? Olha aí, ó, 530 newtons. Se você resolver aí, vai dar 530 newtons. A resposta aqui é a letra E. Facinho, facinho. Tranquilo? Questão aí da URGS 2020, bem atualizada aí pra gente.
Vamos lá, minha gente, questão aqui da ACAF 2019. Pedro foi com a namorada para um restaurante comer sushi. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. O garçom então forneceu os palitos alternativos, presos a uma das extremidades A. Ele não colocou aqui na imagem, mas suponhamos que seja aqui, ó. Aqueles palitinhos que fica que é preso. Parece, é uma pinça, na verdade, né? Ele passa a ser aí uma pinça. Assim podia utilizá-los, como mostra a figura abaixo. Então, com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. Então, vamos lá. O conjunto de palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca. Galera, esse aqui é o ponto de apoio, é o ponto fixo, não é isso? Aqui eu tenho que o ponto de aplicação da força, que é a força potente, é onde o cara está apertando a pinça. Força potente, força potente. E aqui eu tenho o sushizinho na ponta, onde a gente vai ter aqui a força resistente, F de R. Tranquilo? Exatamente como a pinçazinha que a gente viu agora há pouco. Vamos voltar aqui para ver a pinça. Olha aí a pinça aqui, ó. Força potente e força resistente. Beleza? Tá aqui o hashi, né? É assim que se chama esses palitinhos, né? Hashi, né? Eu acho que é hashi. Eu chamo de palitinho mesmo. Muito bem. Então a gente já matou que é uma alavanca. É uma alavanca, preste atenção. O que é que está no meio? A força potente. Então, uma alavanca interpotente. Então, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. Dessa forma, a força aplicada, no caso por Pedro no palito, pelos palitos no sushi, é maior. Bora ver como é que funciona isso. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Eu vou colocar um pedacinho do hashi aqui para baixo na horizontal e vou colocar o outro pedacinho aqui para cima, só para a gente fazer uma análise aqui das forças. Acompanha aí comigo, tá bom? Imagine que eu vá aplicar aqui uma força exatamente no ponto central, no meio dessa barrinha aqui, ó. Vamos dividir esse pedaço aqui em X e em X, tá certo? E aqui eu vou ter a força de resistência. Isso aqui, ó, é F de P, aqui é X, né? Também para dizer que é igualzinho. E aqui eu tenho F de R. Ora, em relação a esse ponto aqui, ó, em relação ao polo O, no caso A, né, que ele fala aí na questão, embora ele não coloque, é o ponto de rotação. Bora calcular os momentos dessas forças, estando aqui em equilíbrio. Tá aqui o sushizinho. Deixa eu colocar um sushi aqui, que agora me deu vontade de colocar. Olha aí que bonitinho que ficou, galera. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção, olha. Eu vou colocar aqui a minha força resistente aqui. Aqui está o polo O e o sistema está em equilíbrio, né? Ninguém discorda disso. Bora fazer as contas? Vamos fazer as continhas. O momento, o somatório dos momentos tem que ser nulo. O somatório dos momentos das forças tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Não é isso aí, galera? Então, ó, como vocês sabem, vai ter o momento dessa força aqui, ó, tentando rotacionar o sistema no sentido anti-horário e essa aqui no sentido horário. Aí vai ser uma menos a outra igual a zero. Eu já vou dizer que o momento da força potente tem que ser igual ao momento da força resistente, certo? Quem é o momento da força potente, galera? O momento da força potente, ó, F de P multiplicado pela distância até o polo, que é x, supondo que as forças sejam aplicadas aqui perpendicularmente, vai ser igual à força resistente multiplicado por 2x. Então, ó, cortando aqui, ó, cortando x com x, o que é que eu descubro? Diga aí para mim. O que é que eu descubro? Que a força potente é o dobro da força resistente. Isso por ser uma alavanca interfixa. Não é legal isso, galera? Ou seja, a força que o rapaz aqui, ó, o Pedro, está aplicando no meio da pinça, ela é, se as distâncias forem iguais, metade dessa força daqui. Ó. Portanto, ó, a gente pode concluir aqui
que a resposta é o seguinte: ó, o conjunto de palitos dados a Pedro funciona como uma alavanca interpotente. Está aqui, ó, a resposta aqui, letra A. Dessa forma, a força aplicada por Pedro nos palitos, no hashi, é maior, né? A força de Pedro, que é a força potente, deu certo aqui, ó, P de Pedro, P de potente, é o dobro da força aplicada pelos palitos no sushi. A resposta da questão da ACAF é letra A de amor, A de André. Beleza de Creuza? E para finalizar, uma questão do Enem, olha aí, a estrela da festa, como sempre, Enem 2018. As pessoas que utilizam um objeto cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente, como a gente acabou de ver, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação da força potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos: alicate, pinça, carrinho de mão, quebra-nozes e abridor de garrafa. Certo? Qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Na verdade, a gente já tem a resposta da questão anterior, né? Então, ele pergunta aqui, em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Vamos lá, vamos pegar aqui o alicate. Olha aqui o alicate. O alicate tu vai ter essa parte que é o ponto de apoio, a parte fixa, é uma alavanca interfixa. Aqui tu vai ter a força resistente e aqui tu vai ter a força potente. F de P, ficou horrível com essa caneta aqui, né? Força potente aqui e aqui tu vai ter a força resistente. Percebam que o braço aqui, ó, o braço de alavanca, ele é maior para a força potente. Então, se você fizer o equilíbrio lá dos momentos, né, o somatório dos momentos igual a zero, você vai perceber que pelo fato desse braço aqui ser maior do que esse, vai fazer com que essa força potente seja menor. Ó, momento da força potente igual ao momento da força resistente. Então, qual a força potente aqui? Ó? Força potente com um braço de alavanca, eu posso chamar aqui de Dzão e aqui de Dzinho. Então, ó, Dzão, força resistente, Dzinho. Ou seja, pare para pensar da seguinte maneira. Ó. Se eu tenho um braço de alavanca grande, eu tenho uma força pequena. Se eu tenho um braço de alavanca pequeno, eu vou ter uma força grande. Tá certo? Então perceba que o carrinho de mão, ó, mesmo esquema. Ó, bora tentar fazer uma simplificação aqui do carrinho de mão. Tá aqui o carrinho de mão, vai ser bem simples mesmo. Ó. Tá aqui o peso que a pessoa vai carregar, a massa. Então, como é que a pessoa vai colocar aqui? Ó, força potente é para cima e o peso aqui é para baixo, ou seja, a força resistente. Tem uma alavanca interresistente o carrinho de mão. Mais uma vez, ó, a força resistente, ó, ela é grande porque o braço de alavanca dela é pequeno. Se eu tenho momentos iguais, estamos em equilíbrio, quanto maior o braço de alavanca, quanto maior esse cara daqui, menor será a força. O quebra-nozes, ó, mesmo esquema. Vamos fazer aqui o quebra-nozes. Olha aí, ó. Quebra-nozes tá muito feio. Tá aqui a nozes aqui no meio, a nós, né? Aí tu tem aqui a força de resistência e tu tem aqui a força potente. Mais uma vez, ó, força de resistência, galera, tá mais próximo do polo, do ponto de aplicação, ou do ponto fixo, né? O eixo de rotação. Né? O polo, vou chamar de polo, fica mais fácil, o polo aqui, ó, o polo, como a gente viu desde o começo. Então, ó, braço de alavanca pequenininho, braço de alavanca pequenininho, braço de alavanca menor, força maior. E ele quer saber onde a força potente, né, em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente. Então, força maior, né, porque o braço de alavanca, força resistente, viu galera? Força resistente aqui, ó.
certo? Ela é maior, aqui está a força resistente, porque o braço de alavanca dela é menorzinho, ó. Aqui é D e aqui é Dzão, digamos assim. Uma coisa compensa a outra, beleza? E o último, está faltando aqui o abridor de garrafas, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Olha aí, galera, tentei desenhar, mas não consegui de jeito nenhum. Então você tem aqui o abridor, olha só, o ponto fixo está aqui em cima. A força resistente está aqui e a força potente vai estar aqui. Então você vai aplicar uma força potente aqui para cima. Eu vou tentar desenhar melhor do que o desenho dele. Agora as forças, né? Tá aqui, ó, força potente, certo? Aí o ponto fixo está aqui em cima e aqui a força resistente. Aqui, okay? A força aqui vai ser aplicada para cima, mas a força resistente tá apontada aqui para baixo. F de R. Legal? Então, o que é que você tem? Mais uma vez, ó, a força potente está mais distante, né? Está mais distante do ponto de aplicação, do ponto de rotação ali. Só que aí tem um detalhe. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui, porque eu quero exatamente dizer o quê? Que essa força ela é maior do que essa. Eu preciso colocar menos força, né? A minha força potente está aqui, ela é menor do que essa daqui. Beleza? Essa força aqui ela é maior. Tranquilo, galera? Então, concluímos que em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? É a pinça. A resposta é a letra A, como a questão anterior já respondeu para a gente. Beleza de Creuza? Galera, provavelmente essa é a nossa última aula de estática. Vou ver se talvez eu faça mais uma lista de exercício, mas oficialmente a gente termina o assunto aqui. Beleza? Um abração a todos e até mais.